Olá pessoal, aqui é o professor Robério. Hoje falaremos sobre o nazismo nessa continuidade das nossas videoaulas sobre história. Então, hoje, nessa nossa conversa, falaremos sobre o nazismo, esse sistema, esse regime de governo que vai acontecer na Alemanha. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem não fosse inscrito, se inscrevesse no canal e ativassem o sino de notificações. E se gostarem do vídeo, por favor, dê o like. Então, partindo agora para a nossa conversa de hoje, vamos falar sobre o nazismo, esse regime que todos nós conhecemos, né, ou boa parte conhece, ou pelo menos deveria conhecer, porque é uma coisa muito importante de ser estudado dentro da história e principalmente é uma coisa muito importante e necessária para podermos compreender o que é o totalitarismo. Então, o nazismo ele vai se caracterizar pelo seu regime totalitário. Então, vai acontecer na Alemanha a partir de 1919. Então percebam que no vídeo anterior a gente viu que o fascismo vai se iniciar na Itália em 1922. Então, depois da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha em 1919, também depois da Primeira Guerra Mundial. E aí vocês vão perceber que o nazismo ele já vai surgir no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e no ano seguinte, em 1920, o Hitler ele já vai assumir o partido nazista e vai começar o seu regime totalitário. Então percebam, houve a Primeira Guerra Mundial onde a Alemanha vai sair derrotada da Primeira Guerra Mundial e vai sair principalmente com muitas dívidas de guerra. Professor, o que é dívidas de guerra? Dívidas de guerra é justamente paga pelos crimes cometidos contra a humanidade, contra civis durante a guerra. Então, e a Alemanha fazia muito isso, que é o que? Você bombardear, por exemplo, a guerra está rolando entre os países, mas a guerra não é entre os civis, a guerra é entre os militares. Então, se você é de um determinado país, de uma determinada sociedade, e você é um civil, você não é um militar, você não está participando da guerra ativamente. Então, a sua cidade não pode ser bombardeada. O seu recinto não pode ser bombardeado e matar de forma automática, muitas vezes matar civis, ou seja, pessoas que não são militares, ou seja, todos nós civis. Então, isso é crime de guerra. Você cometer ataque, você praticar o ataque contra determinada sociedade civil durante a guerra. E isso vai acontecer muito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, como nós vamos ver posteriormente. Então, a Alemanha vai sair devastada da Primeira Guerra Mundial, ela vai ser derrotada pelos Estados Unidos e por outros países como França, enfim. E posteriormente, com essa derrota, com essa derrubada da Alemanha, podemos dizer assim, vamos encontrar uma Alemanha devastada. E aí vai entrar a figura do Adolf Hitler, ele que era um soldado durante a Primeira Guerra Mundial e vai ver dentro do discurso de extrema direita a possibilidade de subir e alcançar o poder e a partir daí governar a Alemanha. Então é tudo isso, é o que realmente o Hitler vai fazer. Então o Adolf Hitler vai pegar a Alemanha devastada, vai pegar uma Alemanha devendo muito e principalmente vai pegar uma Alemanha cabisbaixa, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão passando fome por sua economia fragilizada, justamente por participarem da guerra. E o Hitler vai trazer um discurso unitário, assim como foi
na Itália com o fascismo do Benito Mussolini. Só que agora na Alemanha o Hitler vai implementar um discurso de extrema direita, um discurso principalmente contra algumas raças, algumas etnias e principalmente contra ciganos, judeus, negros, homossexuais e outros. Então, o Adolf Hitler ele vai começar a discursar em pequenas localidades, em ambientes fechados. Ele vai começar a conspirar contra o regime vigente na Alemanha e, posteriormente, ele vai conseguir assumir o poder. Então, toda essa narrativa nós vamos analisar posteriormente, de forma mais aprofundada, no assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, por hora, nós precisamos compreender a origem do nazismo e analisarmos se existe nazismo ainda hoje, ou um resquício desses nazistas. Então, assim que ele começa a implementar os seus discursos na sociedade alemã, ele vai começar a adquirir adeptos, ou seja, pessoas que não estão vendo outra chance, não estão vendo outra oportunidade para a Alemanha, a não ser um discurso unitário. Então, é justamente isso. O Hitler vai dizer que a Alemanha é um país de princípios, é um país de ética, um país da família, um país principalmente onde tem uma grande concentração da raça ariana. Então, o que significa dizer isso, professor? Ele vai dizer justamente que todos precisam se unir, todos os alemães precisam se unir para fortalecer a Alemanha e partir justamente para uma economia saudável, e partir justamente para uma economia e uma filosofia de nação unitária, ou seja, um totalitarismo onde ele é a figura principal, onde ele é o ditador, e a partir daí ele levará a Alemanha a alçar voos maiores do que aquela que ela tinha chegado, ou seja, até onde ela tinha chegado. E ele vai pegar a Alemanha lá embaixo, depois da Primeira Guerra Mundial, e vai conseguir dar um status quo à Alemanha de nação potência dentro do contexto mundial e principalmente dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai se iniciar em 1939. Então, o que seria o discurso nazista, o discurso alemão do antissemitismo? Então, ele vai dizer principalmente que os alemães precisam se unir para prosperar. A raça ariana precisa se unir. Professor, o que é raça ariana? Essa ideologia de arianismo que o Hitler pregava é uma ideologia de supremacia racial, de hierarquia racial. Ou seja, ele acreditava que existiam seres humanos melhores do que outros, raças mais puras do que outras. Para eles, principalmente para o Hitler também, em sua ideologia ariana, a raça ariana ela vai advir principalmente das regiões nórdicas, das regiões da Islândia, Irlanda, Dinamarca, são regiões dos vikings, podemos dizer assim, né? Depois a gente pode ter até uma aula falando sobre esses vikings, sobre esses bárbaros que vão adentrar lá no período medieval. Mas por agora, o Hitler vai dizer justamente isso, que a raça ariana é a raça mais pura. Professor, mas o que é uma pessoa ser ariana? Tipicamente falando, em termos de estética, vocês conseguem ver um alemão, típico alemão, alto, cabelos loiros, olhos azuis ou verdes, ou castanhos claros, e principalmente brancos e sem miscigenação, sem mistura com outras raças. Então essa era a raça ariana, a raça pura que o Hitler vai querer propagar dentro da Alemanha e posteriormente para o mundo. Então perceba que ele vai querer propagar a ideologia dele dentro da Alemanha, mas vai querer também espalhar para o mundo. Então, por isso que vocês vão ver que durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai propor cruzamentos sexuais entre meninos e meninas
alemães durante a Segunda Guerra Mundial, justamente para propor uma tentativa de aumentar o arianismo no mundo, na Alemanha e depois no mundo. Então vocês vão ver lá que durante a Segunda Guerra Mundial vai ter todo um projeto cinematográfico e de propaganda, onde eles vão começar a convocar jovens de 15, 16 anos, dizendo que vão ser levados para uma colônia de férias, os pais vão aceitar e tudo mais, e eles vão propor posteriormente o cruzamento entre esses indivíduos, ou seja, as pessoas são obrigadas a fazer sexo e a partir daí aumentar a produtividade, aumentar o número de arianos na sociedade alemã e consequentemente no mundo. Então essa é só uma das aberrações que o Hitler vai fazer durante o seu período de governo, durante o seu período de ditadura de extrema direita e o seu período de unipartidarismo. O que é unipartidarismo? Se vocês lembrarem da última aula, vocês verão que unipartidarismo é justamente um único partido no poder. Então, o único partido vigente no poder era o Partido Nazista, desde 1919 até 1945, quando o nazismo ele é derrotado no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, professor, além da raça ariana, dessa raça pura ariana que ele queria propagar pelo mundo, qual é outra característica? Quais são outras características do nazismo? O totalitarismo, ou seja, o poder nas mãos dele e o poder nas mãos da polícia, a polícia agindo com plenos poderes dentro da Alemanha, a polícia fazendo o máximo para caçar pessoas que eram contra o seu regime, e aí ele vai criar uma polícia especializada nisso, que era a Gestapo. A Gestapo era a polícia de caça do nazismo, onde iam caçar pessoas que eram contra o sistema nazista. E também vai ter a SS, né? A SS que já vai ser o exército nazista, o exército da SS. Então, as mais famosas eram a Gestapo, que era a polícia de caça contra o nazismo, e a SS, que era o exército, aquele exército que vocês veem em filme norte-americanos. Então, tudo isso vai ser característica do nazismo, mas o principal é vocês compreenderem o que foi o Holocausto. Pessoal, o Holocausto foi uma caçada, um massacre, uma matança contra judeus, ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Por que, professor, ele vai querer matar, exterminar essas raças? Justamente pela questão vista acima. Então, pelo tópico que a gente viu aqui, hierarquia racial. Ele vai querer que o arianismo seja a raça maior ou, quem sabe lá o que passava-se na cabeça dele, a única raça que habitasse o planeta. Então, automaticamente, se você quer que uma única raça habite um país ou o próprio planeta, você tem que exterminar as outras raças. Então, ele não vai querer a miscigenação, ele não vai querer a raça ariana tendo descendentes com outras raças. Automaticamente, ao pegar também a Alemanha destroçada pela Primeira Guerra Mundial, os judeus vão ser, de acordo com a própria escritora Hannah Arendt, em seu livro Origem do Totalitarismo, ela vai dizer que os judeus vão ser o bode expiatório do nazismo, o bode expiatório do Hitler. Seria o quê? Ele vai pegar a Alemanha destroçada e vai dizer que muito da culpa disso é a concentração dos judeus, o alto número de judeus na Alemanha. Judeus são povos de origem ideológica e de origem, podemos dizer assim, religiosa, diferente da religião vigente na Alemanha,
que era o catolicismo. Inclusive o Hitler frequentava a igreja. Então perceba, ao mesmo tempo que ele frequentava a igreja e era religioso, ele matava milhares de pessoas. Então os judeus, eles vão ter um Deus diferente, né? Não sei se você já ouviu falar que é o Javé ou o Jeová, mas que a gente pode falar disso depois em outros vídeos. Por agora nós temos que compreender que o Hitler vai começar a perseguir os judeus, porque ele dizia que os judeus era o mal, era o câncer da Alemanha. Então os judeus, mesmo em período de crise, conseguiam prosperar cada vez mais com sua economia. Então por quê, professor? Porque geralmente os judeus são muito bons em comércio, eles são muito bons comerciantes, muito bons, sabem lidar muito bem com o público, com o cliente. Então, mesmo se o país estivesse destroçado, os judeus conseguiam se sair melhor. E ele vai conseguir identificar isso dentro da Alemanha e a partir daí vai propor uma caçada contra os judeus. Então, quem fosse judeu era preso e levado para os campos de concentração. E o que seria, professor, campo de concentração? Campo de concentração eram áreas como se fossem prisões, é uma prisão onde o Hitler e a polícia nazista, a Gestapo e a própria SS, levavam os judeus, os ciganos, os negros e os homossexuais e os próprios deficientes físicos para serem mortos, para trabalhar em construções e depois serem exterminados. E aí, pessoal, só que exclusivamente vocês podem observar que o alto número será o número mais alto de mortes será contra os judeus. Então, os campos de concentração vão ficar repletos de judeus que serão mortos, né? Que foram mortos. E automaticamente, como ele queria propagar uma raça ariana e tinha que exterminar essas outras raças, e aqui ele vai exterminar por vários motivos. Por ciúme, vai exterminar pela cor, pela etnia, pela deficiência física do indivíduo. Ele queria que a pessoa fosse ariana e além de ariana não tivesse defeitos. Então uma pessoa sem deficiência, uma pessoa pura, uma pessoa da raça ariana pura. Então ele vai propor esse massacre que foi chamado de Holocausto. Ele vai propor isso justamente de acordo com essas ideologias de seu pensamento, essas ideologias nazistas. E aí, pessoal, o Holocausto vai juntamente com todas as mortes somadas durante a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer em 1939 até 1945, percebam o alto número. Entre o Holocausto, que foram as mortes provocadas pelo nazismo, entre soldados, entre civis, morreram durante a Segunda Guerra Mundial aproximadamente entre 120 milhões de pessoas a 150 milhões de pessoas. Então percebam o alto número, o alto índice de mortes dentro desse processo de Segunda Guerra Mundial, né? E aí, pessoal, quem puder ler esse livro depois, eu acho que tem na internet, em PDF, que é o livro da Hannah Arendt, Origem do Totalitarismo, ela vai explicar tudo isso aqui que eu estou falando, sobre essa questão de propagação da raça ariana, essa questão de hierarquia racial proposta pelo nazismo do Hitler. Então tudo isso vai ser fruto desse processo de holocausto, né? Desse processo de mortes. E aí outra questão que vale a pena ser ressaltada é que, para além dos campos de concentração, onde as pessoas eram mortas, onde os judeus eram mortos, judeus, ciganos e outros, para além disso, existiam também podemos dizer assim, que vários experimentos macabros com seres humanos. Então, existiam médicos dentro do exército nazista, existiam médicos que faziam experiências como, por exemplo, pegar e tirar a perna de um indivíduo e colocar em outro, tirar uma orelha e colocar
por exemplo, numa testa para ver se desenvolve. Então perceba que a medicina não era evoluída e eles pegaram o ser humano como se fosse um rato de laboratório. Então o nazismo ele vai trabalhar nessas frentes de busca, de matança contra todos aqueles que eram contra o seu regime e vai matar simplesmente por raça, por questão de raça, de cor, de etnia, e ao mesmo tempo vai praticar as suas experiências contra deficientes físicos, contra deficientes mentais, e a partir daí ele vai criar várias formas de se matar em massa. O que era que ele fazia, pessoal? A guerra estava estourando, a guerra estava acontecendo, de 1939 até 1945, e ao mesmo tempo o nazismo trabalhava nessas duas frentes, combatia os outros exércitos e matava em massa. E como era que eles conseguiam matar em massa? Eles queriam exterminar mesmo todas essas populações aqui, de judeus, ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Para matar de forma mais rápida, eles vão ser obrigados a cavar grandes valas e serão fuzilados de forma rápida. Então eles vão cavar o seu próprio túmulo, né? Então percebam que eles vão pegar 100, 200 judeus de uma vez, vão mandar eles cavarem uma vala enorme, depois todos vão entrar na vala e serão fuzilados, e foram fuzilados. Então essa era uma forma. Qual era outra forma de se matar em massa que o nazismo praticava? Outra forma eram as câmaras de gás tóxico, né? Então eles pegavam pessoas e colocavam num ambiente fechado e a partir daí colocavam elas nuas. Essas pessoas tinham que tirar a roupa, os judeus, e eles liberavam um gás e matavam essas pessoas, geralmente em torno de 20, 30 por vez. Existiam várias e várias formas de se matar, mas uma exclusivamente que me chamou a atenção pela crueldade é um grande forno onde as pessoas entravam, os judeus entravam, sabendo já, inclusive, que iriam morrer, e entravam para serem incinerados dentro daquele fogo. Então perceba o tamanho da crueldade. Professor, mas eles matavam homens, mulheres ou crianças? Todos. Então o nazismo vai exterminar todos. Crianças, homens, mulheres. Existem vários filmes que relatam essas questões muito interessantes de serem assistidos por vocês a título de compreensão mesmo do que seria o nazismo. Então, pessoal, o nazismo é tudo isso e muito mais de ruim que eu falei. Então, aqui eu tomo partido, aqui eu sou obrigado a tomar partido. É diferente do capitalismo, do socialismo, do comunismo. Aqui nós temos que tomar partido. Todos os cidadãos de bem têm que tomar partido sobre o fascismo e o nazismo, porque eles foram contra a humanidade, eles mataram em massa. Então aqui eu, professor Robério, tenho que dizer a vocês que essas práticas foram e tem que ser sempre repudiada. Então não se pode matar o outro em hipótese alguma, e muito menos por questão racial, por questão de cor, por questão de etnia, de preferência sexual ou deficiência física e mental. Então você imagine um ser humano fazer todas essas atrocidades com os outros só por essas questões. Então, em hipótese alguma, o assassinato é aceito, né? E principalmente o que o nazismo fez na Alemanha. Então, pessoal, essa foi nossa explicação de hoje sobre o que é nazismo. A gente viu a história do nazismo e agora vamos compreender principalmente que existem os neonazistas, existem células, existem pessoas. Percebam porque eu estou dizendo que a gente tem que tomar partido contra o nazismo e contra o fascismo. Professor, isso não existe mais. Exatamente, não existe mais. Porém, tem aquelas pessoas que estudam a história e justamente eles vão se apaixonar pelo nazismo. Eles vão se apaixonar pelo fascismo.
e vão querer reproduzir as práticas hoje em dia. Então perceba, quando você vê um atentado à bomba, quando você vê um atentado à faca, enfim, geralmente é feito pelo Estado Islâmico, que a gente vai ver depois, mas também em alguns casos são feitos pelos neonazistas ou fascistas. Então são figuras, são pessoas que sabem da história, estudaram a história, mas fazem o contrário. Eles vão estudar a história para fazer o mal. Eles estudam, enquanto a gente está estudando a história aqui para repudiar o nazismo e o fascismo, eles estão estudando a história para amar o nazismo e para amar o fascismo. Então perceba o absurdo do pensamento do indivíduo. Então muita gente ama a figura do Adolf Hitler, essa figura de extrema direita, esse ditador. Então muita gente vai ser de forma mais velada, mas vai amar o nazismo. Então, percebam o absurdo. Só que, se você perguntar, professor, e isso é na Alemanha ainda hoje? Não. Na Alemanha, se você falar o nome nazismo, você será interrogado. Por quê? Lá, hoje em dia, tem uma política extremamente dura contra esses nazistas, contra o que foi o nazismo. Então, eles têm uma política extremamente dura. Não se pode falar em nazismo na Alemanha de forma alguma. Não pode defender o nazismo de forma alguma na Alemanha. Porque foi um erro do passado, um erro feito pela sociedade do passado, com a figura do Adolf Hitler, mas que hoje não pode mais existir esse erro. Então, de vez em quando, a gente vê um maluco que comete, que é apaixonado pelo nazismo e faz algumas atrocidades. Então, existem os neonazistas, existem, mas a gente precisa combater esse tipo de coisa. Então, como professor, eu tenho que dizer a vocês que a gente repudia o nazismo e repudia o fascismo, para que isso nunca mais se repita, né? Então, tanto é que depois de todas essas mortes durante a Segunda Guerra Mundial, vai ser obrigado a se criar dentro das convenções das Nações Unidas, vai ser criada a ONU, né? A ONU é essa instituição justamente criada depois da Segunda Guerra Mundial pelo alto número de mortes para que nunca mais se repita, para que nunca mais tenhamos uma guerra mundial e principalmente para que nunca mais tenhamos outro holocausto. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é o nazismo. Vamos parar por aqui porque o vídeo já está se estendendo demais, já vamos com 27 minutos. Mas é um vídeo importante. Espero que vocês tenham compreendido a história, a origem do nazismo e principalmente espero que vocês tenham compreendido toda a narrativa do antissemitismo, da figura do Adolf Hitler, desse ditador, do Holocausto, ou seja, das mortes que ele vai proporcionar contra os judeus, os ciganos, os negros, os homossexuais, os deficientes. Então, vamos compreender essa história do nazismo, porque ela é muito importante e também pode vir na prova do Enem e em outras provas de concurso que vocês poderão fazer. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa nossa conversa, e espero que se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. E o like fica à sua preferência. Então, meu muito obrigado. Aqui é o professor Robério. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula.